Olá, gente. Como falei para vocês, iríamos dar continuidade ao tema das medidas de tendência central, que foi iniciado na aula anterior. Com uma diferença, na aula anterior nós trabalhamos com a média aritmética. Hoje vamos trabalhar com a média ponderada. Mas só lembrando, quais são as três medidas de tendência central? Vocês lembram? Média, moda e mediana. Ok, vou colocar uma situação aqui para vocês. Foi feito um levantamento com uma turma de alunos do 9º ano para verificar quantos animais de estimação cada um deles tinha. E após fazer aquela pesquisa, os dados foram coletados e lançados nessa tabela de distribuição de frequência. Aqui do lado esquerdo, nessa coluna, nós temos o número de animais de estimação. E aqui na coluna do lado direito nós temos a frequência, que é quantas vezes ocorre cada um desses elementos. Então, verificou-se, como essa tabela mostra, que dos 20 alunos dessa turma, 6 não têm nenhum animal de estimação. 7 alunos dessa turma têm um animal de estimação. 5 tem 2 animais e assim vai sucessivamente, ok? Então aqui é a frequência, né? Quantas vezes ocorre essa quantidade de números, esse número. O número 2 ocorre 5 vezes, por exemplo. A pergunta é, qual é a média, moda e mediana do número de animais de estimação dessa turma? Vamos começar pela média. Como que nós vamos calcular aqui a média? Vejamos aqui. Então, a média será encontrada da seguinte forma. Como nós vimos, a média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos somado. Beleza, então. O elemento 0, ele ocorre quantas vezes? 6 vezes. Então, na aula anterior nós somamos, seria 0 mais 0 mais 0. Então, em vez de somar o 0 6 vezes, você já faz isso aqui, ó. Você coloca 6 vezes 0, ok? Agora vem o número 1. Quantas vezes ocorre o número 1? 7 vezes. Então, em vez de colocar 1 mais 1 mais 1 7 vezes, você já coloca 7 vezes 1. Então, vai ficar 6 vezes 0 mais, né? Como é média, tem que ser somado, mais 7 vezes 1. Mais, agora o 2, quantos alunos tem 2 animais de estimação? 5 alunos. Então, vai ficar 5 vezes 2, mais 2 vezes 3. São 2 alunos que têm 3 animais de estimação. Então, 2 vezes 3. Ok? Então, nós vamos somar tudo isso e dividir pela quantidade de números somado. Foram quantos números? Você vai somar aqui, ó. Aqui o 0 foram 6 números. O 1 foram 7 números. Então, você vai somar a quantidade de números, né? O 2 foram 5 números. Então, mais 5, né? Conforme está na tabela, o 2 foram 5 números. E o 3 foram 2. Então, mais 2. Então, você vai somar a quantidade de números embaixo. Continuando, nós teremos aqui, ó, igual. Então, como que nós iremos chegar no resultado? Vamos multiplicar aqui em cima. 6 vezes 0, 0. Mais, agora aqui, 7 vezes 1, 7. Mais, 5 vezes 2, 10. Mais, 2 vezes 3, 6. Ok? Então, vamos somar tudo isso e dividir pela quantidade de números somados. Vamos ver quanto que deu aqui. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. Mais 2, 20. Né? São 20, que é a quantidade de alunos. Ok?
Agora, nós vamos concluir e aqui é encontrar a média. Vamos somar aqui e ver quanto que dá. 0 não conta. 7 mais 10, 17, mais 6, 23. Vai ficar 23 dividido por 20, né? 23 dividido por 20, quanto que vai dar? Vamos fazer esse cálculo aqui. 23 dividido por 20 e acharemos a média. 23 por 20 vai dar 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Subtrai. 3 tira 0, continua sendo 3. 2 tira 2, 0. Sobrou 3. 3 dá para dividir por 20? Não. Quando não dá, coloca-se vírgula no quociente e basta um 0 aqui no dividendo. 30 por 20 vai dar 1. Ou seja, no 30 só cabe o 20 uma vez. 1 vezes 20, 20. Né? Posso multiplicar direto já. Ok? Então, subtrai 0, 3 tira 2, 1. Ou seja, 30 menos 20, 10. 10 dá para dividir por 20? Não dá. Então, vou ter que baixar um 0 aqui, né? Formou que número? 100. Agora sim. 100 dá para dividir por 20, que vai dar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Então, subtrai, vai dar 0. Ok? Que vai dar 100 menos 100, vai dar 0. Então, a conta está concluída. Então, quanto que deu 23 dividido por 20? 1,15. Vamos colocar aqui. Ou seja, a média de animais domésticos nessa turma é de 1,15, como vimos aqui no resultado, 1,15 animais por aluno. Bom, agora nós vamos encontrar a moda, né? Vocês lembram o que é moda? A moda já é mais simples. Vamos colocar aqui, moda. A moda, gente, para quem não lembra, é o número que ocorre mais vezes. Vamos dar uma olhada na tabela? Ok, aqui na tabela, qual é o número que ocorre mais vezes? O 0 ocorreu quantas vezes? 6 vezes. O 1, 7 vezes. O 2, 5 vezes. O 3, 2 vezes. Então, o número que ocorreu mais vezes foi o 1, 7 vezes. Ou seja, 7 alunos com um animal de estimação. Então, esse 1, como ocorre mais vezes, vai ser a moda. Ok? Então, moda é o elemento que ocorre mais vezes. Ok, já encontramos a média e a moda. Falta agora nós encontrarmos a mediana. A mediana, vamos ver aqui, mediana. A mediana, para quem não lembra, é o elemento central, tá? Da sequência que nós estamos considerando. Nós temos ali 20 elementos. Lembrando que para encontrar a mediana, nós vamos ter que escrever os elementos em rol, ou seja, em ordem crescente, do menor para o maior. Na média não foi necessário, mas na mediana é preciso. Isso facilita o cálculo. Vamos ver então. Vamos olhar na tabela, como são 20 elementos, vamos fazer duas colunas de 10 para organizarmos. O 0 acontece quantas vezes? 6 vezes. Então vamos lá na mediana. O 0 vai 6 vezes, então vai ficar 0, 6 vezes. 1, 2, 3. Aqui não soma, tá, gente? 4, 5, 6. Agora, qual é o próximo elemento da tabela? É o 1. Ele aparece 7 vezes. Então, vamos voltar aqui. O número 1 vai aparecer 7 vezes. O 0 já colocamos 6 vezes, então vai 1, 2, 3, 4. Eu vou parar por aqui, porque aqui já deu 10 elementos. Como são 20 na tabela, 20 elementos, vamos fazer duas colunas de 10 elementos, tá?
Nós vimos lá que tem 7 e 1. Aqui já foram 4. Então, vamos colocar aqui, ó. 5, 6, 7. Beleza? Agora, o elemento 2 ocorre quantas vezes? Lá na tabela são 5 vezes, ok? Então, 2 ocorre 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Na tabela, o elemento 3 ocorre 2 vezes, como nós vimos aqui, ó. O 3 ocorreu 2 vezes. Então, vamos colocar aqui o 3, 2 vezes. E aqui nós já disponibilizamos os 20 elementos da tabela, os 20 números. A mediana, como vimos na aula anterior, é o elemento central. Isso se o número de elementos for ímpar. Mas se o número de elementos for par, aí você vai ter que pegar os 2 elementos centrais. No caso que nós estamos considerando aqui, é par ou ímpar? Se são 20 elementos, então o número de elementos é par. Então você vai ter que pegar os 2 elementos centrais. Ok. São 20 elementos. Os 2 elementos centrais vai ser o 10º, que é esse 1 aqui, e o 11º, que é outro 1. Lembra que eu falei na aula anterior, para você verificar se estes são os elementos centrais, a quantidade de elementos antes dele tem que ser a mesma depois. Antes dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho, então são os 2 do meio, os 2 centrais. Ok, agora nós vamos fazer o seguinte, esses 2 elementos centrais, você vai ter que calcular a média deles. Então aqui eu vou fazer 1 mais 1, a média você soma e divide pela quantidade de números somado. Como são 2 números, eu divido por 2. 1 mais 1, 2. Dividido por 2 aqui, né? Fração aqui representando divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então essa vai ser a mediana dessa nossa sequência numérica. Ok? Então aqui nós temos a resposta. No caso, a média foi 1,15, como nós vimos aqui, né? A moda foi 1 e a mediana 1, ok? Então é dessa forma que nós encontramos as três medidas de tendência central: média, moda e mediana.